Evangelho de João, capítulo de número 11. Eu vou falar nesta noite sobre o tema que aonde Jesus chega, Ele promove mudança no ambiente. Você vai ver através da palavra do Senhor que em todas as vezes que Jesus Cristo chegou, obrigado minha filha, que Ele apareceu, realmente Ele promoveu mudança. Eu quero ler o verso 4, eu vou ler também o verso 17 e o 40. Eu sei que esse é um texto bíblico muito conhecido pela igreja, então eu vou me ater somente a esses 3 versículos. Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo de número 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Repita comigo assim: ao chegar. Agora mais 3 pessoas para ajudar a ficar um coro bem bonito, tá bom? 1, 2, 3. Ao chegar. Aí, obrigado, glória a Deus. Versículo de número 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Senhor, esta é a tua palavra, e nós precisamos nessa noite, Pai, ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, tenha liberdade nesta noite de falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, todos os lugares que Jesus Cristo esteve, todas as cidades que Ele foi, todas as casas que Ele entrou, todas as pessoas que Ele conversou, Jesus conversou por um propósito. Jesus visitou a cidade por um propósito. Jesus entrou nas casas por um propósito. E o propósito de Jesus foi sempre o quê? Transformar completamente o ambiente, mudar completamente o lugar, fazer algo novo, fazer algo para promover mudança, transformação na vida das pessoas. Se nós olharmos, não existe um momento sequer das Escrituras que Jesus Cristo tenha ficado impossibilitado, ou que Ele fora pego de surpresa. Não existe um segundo sequer nas Escrituras Sagradas que Jesus se sentiu acuado por não compreender o que estava acontecendo. Muito pelo contrário, Ele sempre se demonstrou muito preparado. Ele sempre provou que tudo estava sob o seu domínio, sobre o seu controle. Ele sempre demonstrou que Ele estava agindo na situação para que o nome do Senhor fosse glorificado. O verso de número 4 que nós acabamos de ler, ele acaba de dizer que esta situação muito conhecida na Bíblia Sagrada, a ressurreição de Lázaro, era para a glória de Deus. Deus tinha um propósito: glorificar o nome dele através dessa situação. Deus sempre irá agir, Deus nunca deixará de se manifestar, Deus sempre provará a sua divindade, e Ele nunca irá permitir que o nome dele seja envergonhado. Muito pelo contrário, tudo sempre irá conspirar para glorificar o nome do Senhor. Tudo sempre irá colaborar, corroborar para que o nome dele seja glorificado.
O que nós, seres humanos, precisamos compreender é que tudo que Jesus faz é para um propósito. E qual é o propósito específico para a situação que eu estou vivendo? Esse texto nos mostra que Jesus Cristo, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, e sempre quando Ele faz alguma coisa, é para provar algo para o seu povo, é para mostrar algo para o seu povo, é para que o seu povo creia, confie ainda mais no seu poder. Quando eu olho para esse texto, eu vejo muitas verdades, eu vejo muitas coisas que eu preciso entender. Uma das coisas que eu preciso entender e que é muito difícil para nós compreender é que Deus, Ele sempre fará as coisas do jeito dele, não do nosso jeito. A maneira com que Deus trabalha é do jeito dele, independente da minha vontade, independente do que eu quero, independente da expectativa que eu tenho para a situação. Se nós observarmos o verso de número 3, diz assim, ó: as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Qual era o pedido de Marta e de Maria? O pedido de Marta e de Maria é que Jesus imediatamente aliviasse a dor, aliviasse o sofrimento, aliviasse aquele momento perturbador e arrancasse a doença de Lázaro, promovesse a cura imediata para que Lázaro permanecesse vivo, são e saudável. O desejo de Marta e Maria era como eu e você quando estamos diante de uma enfermidade, é ter a nossa enfermidade automaticamente curada, é estarmos automaticamente livres da doença. Porém, a forma com que Jesus Cristo agiu, ela não foi da forma que Marta e Maria esperavam, não foi da forma que elas esperassem que ele agisse. Se você observar o verso de número 17, a Bíblia diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava morto há 4 dias, e Betânia, versículo 18, ela estava a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Esta é a velha Jerusalém, onde Jerusalém está hoje, é nas proximidades do Monte das Oliveiras. Se Jesus estava a 3 quilômetros de Betânia, quando Marta e Maria mandou os mensageiros, primeiro elas sabiam onde Jesus estava. Segundo, o que elas pensaram? Ele está pertinho aqui, 3 quilômetros de distância, em algumas horinhas ele já vai chegar aqui, pôr as mãos sobre Lázaro e ele automaticamente será curado. Qual era o pensamento de Marta e de Maria? É que o mais rápido possível, ou seja, no tempo delas, Lázaro seria curado. E eu aprendo com este texto que Jesus não faz as coisas do jeito que eu quero, muito menos no tempo que eu espero. Jesus poderia muito bem ter dito para os mensageiros: eu nem preciso ir lá para Lázaro estar curado, eu quero dizer para os mensageiros, simplesmente transmitir o recado para Marta e Maria, que Lázaro já está curado. Ou Jesus Cristo poderia muito bem interromper o seu afazer, parar o que ele estava fazendo e ir até lá, gastar algumas horinhas, curar Lázaro e depois retornar. Porém, a verdade que Jesus Cristo está nos mostrando através deste texto é que Ele trabalha do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Bendito é o nome do Senhor por isso.
É muito difícil, igreja, aceitar isso. É muito difícil para nós seres humanos compreendermos esta verdade teológica, esta verdade bíblica, que Deus, Ele trabalha no tempo dEle, que Deus, Ele faz tudo da forma e do jeito dEle. Qual era o tempo de Marta e Maria? Era o estalar de dedo, e nós seres humanos, nós somos assim, nós queremos tudo no estalar de dedo. Nós seres humanos somos mediatistas, nós não temos paciência de esperar, nós não temos paciência para lidar com as situações quando nós estamos realmente convictos que aquilo precisa acontecer. Nós seres humanos não sabemos lidar com o tempo certo das coisas acontecer. Eu não sei se você se lembra, mas houve um período, há não muitos anos atrás, em que as pessoas passaram a acreditar que a oração era a forma de tornar Deus um servo e cumpridor dos meus desejos. Eu me lembro, há no mínimo 20 anos atrás, de ver uma teologia mediatista proliferada para as pessoas. Eu me lembro de uma certa feita, eu ainda um jovem de 14 anos, um dia nós fomos ao monte orar, e quando nós estávamos buscando a presença do Senhor, um dos pastores que estava orando com a gente, ele começou a dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor me responda hoje. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu quero uma resposta. Eu determino que o Senhor haja nessa situação. E eu tinha ali os meus 14 anos de idade, e eu comecei a dizer: tem alguma coisa errada nesta oração, tem alguma coisa errada no pensamento deste homem de Deus. Eu naquela época, irmão Márcio, imaginei Deus olhando do céu para ele, falando assim: tadinho do meu filho, ele nem sabe o que ele está fazendo, ele não está entendendo, ele está me mandando fazer as coisas agora, mas primeiro, eu não vou obedecê-lo, porque eu sou Deus e não obedeço o ser humano. Segundo, eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou fazer tudo no tempo certo na vida dele. O fato de eu orar, o fato de me dedicar a uma vida de oração, não significa que Deus irá me responder imediatamente pelo meu esforço. Nada nas Escrituras Sagradas é mérito meu, muito menos algo que acontece através das minhas orações. A Bíblia nos mostra que Deus responde sim à oração de um justo. A Bíblia nos mostra que Deus responde sim um coração contrito e aquebrantado. A Bíblia nos diz que o rei Ezequias estava doente. O profeta Isaías chegou diante dele no leito e disse: homem, prepara a tua casa, porque o Senhor vai te recolher. Quando o profeta Isaías virou as costas, ele estava chegando no pátio do templo. O rei Ezequias virou para a parede e disse assim: Deus, eu sei que o desejo do Senhor é me levar, mas eu te peço, prolongue os meus dias sobre a face da terra. O profeta Isaías nem tinha chegado ao portão ainda, e o Senhor disse: meu filho, volta lá e diz para o rei que eu estou lhe acrescentando 15 anos de vida. Bendito é o nome do Senhor por isso. Nós temos um Deus que responde à oração. Nós temos um Deus que tem prazer de atender o pedido do filho dele, de atender o pedido de uma filha dele. Mas nós temos que entender que muitas vezes a resposta da nossa oração é: eu vou curar, eu vou fazer, mas também eu não vou curar, eu não vou fazer, eu não vou permitir, eu não vou prometer. E o que nós precisamos entender, que mesmo que a resposta não é do jeito que eu quero, é a resposta de Deus, e Ele sabe o que é melhor para mim. Falar isso é fácil, viver isso
é outros 500, que nem diz a molecada aí. Mas tudo que Deus faz, Ele faz para a glória dEle. Bendito é o nome do Senhor. O que está escrito no versículo de número 4 aí? Esta enfermidade é para a glória de Deus. Tudo é para a glória dEle. Tudo o que Ele faz, do jeito dEle, no tempo dEle. E a gente precisa exercitar a paciência, a gente precisa exercitar a fé, a gente precisa exercitar o discernimento, a sensibilidade espiritual diante da circunstância. O Deus que trabalha do jeito que Ele quer, conforme que Ele quer, no tempo que Ele quer, Ele só trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele nos ama, e por nos amar, Ele sabe o que é melhor para nós. Versículo de número 3, olha o apelo de Marta e Maria. Os servos chegam diante de Jesus e falam assim: Jesus, sabe aquele camarada lá, chamado Lázaro, que você ama ele demais? Olha o apelo de Marta e Maria. Elas apelaram mesmo. Sabe aquele camarada que você ama? Está doente, vai lá, ele está precisando de você. Observe comigo também o verso de número 30, melhor, o verso, volta o meu slide aí, os dois versos que a Bíblia cita, o quanto Jesus era amado por eles. Verso de número 8: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. Nós vamos voltar para lá? O interesse dos discípulos era que eles ficassem por ali para cumprir o seu propósito no tempo certo, mas a vontade de Jesus era retornar por amor a Lázaro. E olha o que diz o versículo de número 36: Todos os judeus disseram: vocês estão vendo como ele os amava? Sabe por quê? Todos que estavam ali reconheceram o quanto Jesus Cristo era amado. Sabe por quê? O apelo de Marta e Maria é um apelo para o sentimento de Jesus. É porque realmente Jesus Cristo amava Lázaro, Marta e Maria de todo o coração. Se nós observarmos, o amor de Jesus Cristo, ele era tão grande, que o verso de número 35 diz que ao chegar, ver Marta e Maria chorando, ver toda a casa enlutada, ver as irmãs de Lázaro desesperadas, ao chegar diante do sepulcro e sentir a falta de Lázaro, Jesus Cristo também, versículo 35, chorou. É claro que este choro não é um choro demagogo, este choro não é um choro falso, porque nós podemos pensar assim: se ele era Deus, ele estava para curar. Ele mesmo tinha dito no versículo 14 que ele estava ali para curar. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Então por que Jesus chorou? É claro que como Deus, ele estava ali para curar. É claro que como Deus, ele estava ali para mudar aquela situação. Claro que como Deus, ele estava ali para promover o milagre. Mas como homem, 100% homem como ele era, ao ver todos tristes, todas as pessoas que ele ama chorar por alguém que ele também amava, Jesus
Cristo também chora, e este choro de Jesus é um choro de um pai que ama, é um choro de um amigo que se entristece ao ver o sofrimento de outro amigo, é o choro de um homem que está vendo as pessoas sofrer. É claro que se ele pudesse, ele teria parado tudo para poupar o sofrimento, mas o pai que é pai de verdade, muitas vezes ele tem que dizer não, e o não de um pai não é por maldade, o não de um pai não é para entristecer o filho, o não de um pai também é por amor. A gente não corrige nosso filho por amor? Você consegue dar tudo que seu filho pede? Você faz tudo que seu filho pede? Se você fizer tudo que seu filho pede, se arrependa agora, porque se você tem conseguido dar até agora tudo que ele pede, glória a Deus pela sua vida, mas você tem que prepará-lo para o dia de amanhã. Isso significa que você não pode dar tudo que ele pede, você precisa só dar tudo que ele precisa. É muito simples, é uma matemática muito lógica. Mas a gente, que é homem, ser humano, falho, a gente entende que muitas vezes nós temos que ser firmes, nós temos que ser duros, nós temos que ser rígidos com os nossos filhos. É claro que Jesus Cristo, ele tem que demorar. O propósito era propagar a sua chegada a Jerusalém, para preparar o coração de Anás, de Caifás e dos conspiradores da morte de Jesus. Se você observar, quando você chegar na sua casa, o capítulo de número 12, a conspiração já está preparada, porque no capítulo de número 10, do versículo 22 a seguir, Jesus está em Jerusalém já preparando aqueles que o crucificariam, para que na semana posterior ele fosse crucificado. Então Jesus, ele tinha que primeiro cumprir o seu propósito em Jerusalém, para ir até Betânia. E quando ele, no tempo dele, no tempo certo, vai até Betânia, o coração de um amigo, de um homem, se entristece, porque ele amava Lázaro e ele amava todos que estavam ali. Sabe o que eu estou te dizendo nesta noite? É que nós temos um Deus que entende os nossos sentimentos. Nós temos um Deus que compreende as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas aflições. Ele reconhece as nossas angústias. Ele sabe quando a gente chora, e ele sabe que o choro muitas vezes é a expressão da nossa dor. E é claro que, como Deus, por compreender o nosso choro, ele tem prazer em se manifestar. Mas tudo que ele permite, por mais difícil que seja aceitarmos a permissão dele, ele permite por amor. Eu quero que você deixe esta palavra entrar no seu coração nesta noite, que você saia daqui, e se um dia você duvidou do amor de Jesus, nunca mais duvide quando ele te ama. Eu estou te dizendo nesta noite que esse Jesus é o Jesus que entende a nossa dor, que entende o nosso sofrimento, que entende as nossas preocupações, que entende as nossas lágrimas. Como homem, ele chora para provar para nós que o nosso choro, que a nossa preocupação, que a nossa angústia também é a preocupação dele. A prova deste amor é que ele se compadece e ele chega no ambiente para transformar aquela tristeza em alegria. Ele está vendo todo mundo chorar, e quando ele tenta consolar, dizendo: Marta, fique tranquila, ele está morto, mas ele está.
Marta diz assim: Jesus, eu sei que naquele dia, quando o Senhor vir buscar a igreja para o arrebatamento, nós iremos ressuscitar para viver com o Senhor. Jesus Cristo não está falando da sua segunda vinda. Ele está tentando mostrar para Marta que ele tinha chegado na casa, que ele tinha chegado no ambiente para mudar a história. Bendito é o nome do Senhor. Jesus Cristo quer mostrar para Marta e para Maria que aonde ele chega, algo novo, algo inexplicável, algo sobrenatural tem que acontecer. E quando ele diz para ela assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Versículo 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 26, ele diz: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 27, Marta diz: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e deveria vir ao mundo. Jesus Cristo diz para ela: o Mestre está aqui, acalma-te. E todas as pessoas que estavam ali ficaram atônitas quando ele diz assim: vamos até o sepulcro. Igreja, nós precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus, que todo o controle pertence ao Senhor, o nosso Salvador. Ele nunca será pego de surpresa. Nenhuma circunstância, nenhuma situação irá fugir-lhe o controle. Se você observar o verso de número 4, ele já tinha dito que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Se você observar o verso de número 8, quando os discípulos estão preocupados com a ida de Jesus a Betânia, ele diz: acalmem, eu sei o que eu estou fazendo, ninguém vai morrer. Versículo de número 14, quando Jesus Cristo chega, ninguém tinha dito para ele, mas ele já sabia que Lázaro estava morto. Todos estavam preocupados no verso de número 14, porque já fazia 4 dias. Segundo a tradição, uma pessoa, ela poderia voltar à vida somente após 3 dias de morte. Esta teoria estava baseada na ressurreição de um faraó egípcio, que ao 3º dia voltou à vida. E alguns relatos históricos da Talmud, da transmissão oral, comprovavam que algumas pessoas, mesmo mortas, voltaram a viver após o 3º dia. Todos acreditavam. Todos ficavam naquela expectativa. Quando alguém morria, o velório tinha que durar no mínimo 3 dias. Segundo Arame C. de Barros, demorava de 3 a 7 dias. Mas no 4º dia, todos já estavam convictos que aquela pessoa nunca mais ressuscitaria. Quando Jesus Cristo chega, ele sabe que já tinha passado 3 dias. Tanto que quando ele diz para Marta: Marta, vamos até o sepulcro. Quando ele diz para os discípulos: removam a pedra, Marta olha para Jesus e diz: Jesus, mas já cheira mal, faz 4 dias. Ele olha para ela e diz: mulher, eu já te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Versículo de número 40, quando eles removem a pedra, Jesus Cristo diz: Lázaro, sai para fora. E naquele momento, todos que estavam tristes, preocupados, angustiados, decepcionados, contemplam a manifestação do poder daquele que criou todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor por isso. Sabe o que Jesus Cristo faz, igreja? Ele chega na casa para mudar a história daquela família.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está entendendo? Faz para ela assim, ó, você está entendendo? A gente está tendo que pronunciar, se conversar por sinal, né? Fala, você está entendendo? Quando ele chega na casa, algo inexplicável acontece. Ele transforma a tristeza em alegria, ele transforma a morte em vida, ele transforma a angústia e o desespero em paz. Ele muda a situação daquela casa, ele transforma a história de Marta e de Maria. E sabe qual era o propósito de Jesus? Realmente não era curar Lázaro, porque o texto diz: se ele curou a muitos cegos, por que ele permitiu que Lázaro morresse? É claro, ele não queria curar Lázaro. A Bíblia não fala qual era a doença, qual era a enfermidade. Sabe por quê? A enfermidade ali não é realmente o foco da situação. Sabe qual é o foco da situação? Também não é a ressurreição. A ressurreição é uma consequência do que Jesus Cristo queria fazer. E sabe o que ele queria fazer? Ele queria levar todos da casa de Lázaro, todos os seus discípulos e todas as pessoas presentes a compreender que Ele é o Deus, que Ele está no controle de tudo, e tudo que nós precisamos fazer é confiar nele. Bendito é o nome do Senhor por isso. Se coloque de pé, por favor. Essa noite eu estou falando sobre Jesus, e este é o que muda todas as situações. Este é o Jesus que, quando ele chega no ambiente, algo novo acontece. Esse Jesus que eu estou ministrando nessa noite quer nos levar a compreender que mesmo que ele não faça as coisas do nosso jeito e no nosso tempo, nós temos que continuar crendo nele. Este Jesus que está falando aos nossos corações nessa noite quer nos levar a compreender que tudo que ele faz, mesmo que seja dizer não quando nós estamos esperando sim, ele faz por amor. E esse Jesus, ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, conforme ele quer, porque ele tem o controle de todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor por isso. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, colocasse as suas mãos assim no seu coração. Não é porque ele não faz do nosso tempo que ele não está vendo a nossa dor. Não é porque ele não está fazendo conforme a expectativa que nós criamos que ele não está vendo a nossa preocupação. Não é porque ele permitiu que a dor, a tristeza nos alcançasse que ele não nos ama. Muito pelo contrário, tudo que ele quer é que nós venhamos cada dia mais crer e confiar nele. Bendito é o nome do Senhor por isso. Eu estou te dizendo nesta noite que ele é poderoso para transformar tristeza em alegria. Eu estou te dizendo nesta noite que ele é especialista em transformar uma situação de morte, de dor, de angústia em alegria, regozijo e em promover fé no coração das pessoas. Tudo que nós temos que fazer, igreja, é crer, é confiar no Deus que nós servimos. Eu não sei qual é a área da sua vida que tem te causado dor,
que tem te causado sofrimento. Talvez você chegou aqui nesta noite, como Marta, como Maria, desesperada, esperando uma resposta imediata do Senhor. Eu não sei quantos dias faz, se faz 3, se faz 4, se faz 1 ano, se faz 10 anos, eu não sei. Eu sei que não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Não há nada que Ele não possa mudar. Não há situação, não há circunstância que Ele não possa transformar. E tudo que nós temos que fazer é crer, é crer, é crer, é crer no poder dEle. Por isso, neste momento, comece a falar com Ele. Pastor, mas a tristeza chegou na minha casa. Pastor, mas eu estou aflito. A minha vida financeira, ela se descontrolou. Pastor, eu estou triste, estou decepcionado. Pastor, o meu coração está doendo, porque a doença chegou na minha casa, a doença chegou na minha família. Pastor, está doendo, eu não tenho controle dessa situação, eu não sei como essa situação vai mudar. Entrega tudo ao Senhor, confia nele. E tudo Ele fará para a glória dEle. Bendito é o nome do Senhor. Confia nele. Meu Senhor, e muito digno de. Qual é a sua preocupação? E na cidade do O que está te afligindo nessa noite? Fale para Ele. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Confie no Senhor, foi Ele que disse: se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê? Diga para Ele nessa noite: eu creio, Senhor. Se você crer, você verá a glória de Deus. E agradecer-te por tua Aonde Ele chega, Ele muda a situação. Aonde Ele chega, Ele muda o ambiente. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele entrou na casa de Lázaro e Ele mudou completamente a história daquela família. Peça para Ele nessa noite. Diga: Senhor, Meu Senhor, entra na minha casa. e muito digno de Diga para Ele: Senhor, eu coloco a minha família nas tuas mãos. O que tem te afligido? O que está preocupando o seu coração nessa noite? Confia nele. Confia nele. Confia nele. Confia no Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Meu Senhor, Confia no seu Deus. nós temos a vida Confia no seu Deus. Confia no seu Pai. que nos ajuda. Ele é o seu Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
Vivemos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ore comigo nesse momento. Senhor, nos ensine, nos ajude a compreender que nem tudo acontece do nosso jeito, no nosso tempo, conforme a gente quer.